Acho que as pessoas que te conhecem muito como capoeira mestre. Sim. Faz quase quantos anos? 40 anos. 40 anos esse ano? Que eu faço capoeira, né? Então, acho essa história já é muito rica, com muito para falar, mas antes de falar sobre isso, eu tenho muita curiosidade de perguntar sobre esse centro cultural, que eu fico muito impressionado como as coisas estão rolando. Acho que vários grupos de capoeira têm esse aspecto de incluir cultura, música, várias coisas. Então não quero dizer que é só exclusivo a esse lugar, mas acho impressionante como acontece aqui. Como foi sua concepção de criar esse tipo de lugar? Você já começou a ter essa ideia de grupo lugar, centro cultural, tudo? Ou você chegou a um momento? A gente, o Centro de Capoeira São Salomão, ele tem 26 anos de existência, né? E até chegar ao Centro de Capoeira São Salomão, a criação do centro, eu tive um período, uma trajetória como capoeirista, né? Então eu comecei por volta dos 12, 13 anos, e foi a capoeira quem me trouxe essa oportunidade de me aproximar da cultura da capoeira, mas da cultura em geral, porque o capoeirista ele também é um brincante. E isso é um traço comum aos capoeiristas de Pernambuco, de Recife, porque Recife tem essa característica dessa diversidade cultural. Então a gente já tem muito perto o frevo, o coco, a ciranda, o maracatu, né? Tanto o maracatu de baque solto como o maracatu de baque virado, enfim. Então o caboclinho, as festas tradicionais de São João, né? Do período junino, tudo isso é muito forte no nosso estado, na nossa cidade. Então fazer parte da capoeira já foi uma aproximação com esse universo, né? E muitos integrantes do nosso grupo já também brincavam, né, dentro dessas outras culturas e sobretudo o carnaval, né? O carnaval é um momento que reúne tudo isso. E a gente, como capoeirista, a gente ia para o carnaval, fazia roda de capoeira na rua, acompanhava os blocos de frevo. Então esse foi um primeiro momento. E aí quando a gente vem para essa casa, né, já como ponto de cultura, que já é um outro momento, né, a gente se tornou ponto de cultura em 2009, ainda no espaço lá no Pina. E se tornando ponto de cultura, a gente entende que a gente é a capoeira, né, o nosso pilar central é a capoeira, mas que o nosso espaço é um ponto de cultura que pode e deve transcender a capoeira. Então, desde que a gente recebeu esse título, a gente tem essa preocupação também de estar sempre trazendo para dentro do espaço outros elementos da nossa cultura. Faz sentido essa integração. Então vocês começaram só mais ou menos como um grupo de capoeira e mais tarde chegaram a essa ideia de centro cultural, tive essa transformação. Como foi essa ideia de dizer e declarar que agora vamos fazer esse projeto? Como foi uma decisão sua ou decisão coletiva? É sempre coletivo, né? Mesmo que parta, assim, vamos dizer, mais da pessoa que está levando o trabalho, né, como a liderança principal, mas é sempre um coletivo. Não se faz em cultura, em capoeira, não se faz nada sozinho. Né? Não teve uma coisa assim, agora a gente vai fazer isso, agora a gente é um ponto de cultura. Não, a gente já vinha, né, mesmo sendo só uma escola de capoeira, um centro de capoeira, a gente já naturalmente já tinha esses momentos de várias maneiras, internamente, nas aulas, nas festividades, nos eventos, né? Então a gente já tinha, o que a gente foi fazendo foi amadurecendo, foi entendendo, conscientizando cada vez mais da importância de enfatizar isso, né? E quando a gente vem para essa casa, o espaço propicia que a gente faça isso. Mas as coisas acontecem muito naturalmente.
Então você me falou uma vez que você faz tudo aqui. Eu não sei se isso foi só uma piada, mas... Não, não é piada não, é verdade. Então quando essa transformação aconteceu, claro que tem muito trabalho para fazer, para começar e depois para manter. Como, queria dizer você, mas quem fez essas escolhas, decisões, como faz para achar pessoas para fazer gerança do espaço, dos vários aspectos, por exemplo, o hostel, esse restaurante, esse café aqui, como você acha essas pessoas para... Então, dentro do centro, né, que é esse coletivo, e tem várias pessoas, eu sou a pessoa que me dediquei exclusivamente à capoeira e ao espaço. Então, as outras pessoas, Mestre Cabrito, Mestra Dani, Mestra Bel, são pessoas que também têm outros compromissos profissionais fora da capoeira, né? Então, Mestre Cabrito é professor da universidade, Mestra Dani é professora da rede estadual, numa escola técnica, no ETE, Mestra Bel foi professora da universidade durante toda uma vida, ela agora está aposentada, então a Mestra Bel agora tem se dedicado junto comigo 100% ao espaço, né? E os colaboradores daqui, alunos, pessoas que a gente junta para, dependendo da necessidade, fazer o que precisa. Fora isso, tem também, né, por exemplo, a gente tem um funcionário contratado, que é Silvio, né, para manter assim, o dia a dia de limpeza do espaço, etc. e tal, e o café que a gente pegou o espaço e terceirizou. Então, a administração do café é autônoma. O café é uma galera que contribui financeiramente com o espaço. Então é alugado. Como se fosse um aluguel, certo? E eles tocam o negócio do café aqui dentro e a gente tem várias parcerias, né? Mas para achar essas pessoas, por exemplo, pelo café, você só... falar na comunidade, alguém chega? O primeiro café foi uma amiga de Dani, que ela sabia que tinha um café já em outro lugar e chamou para cá. O segundo também, que é o café que está aqui agora nessa rua lateral, na Vida é Bela, nasceu aqui. Era o Carambola Café, por causa que tem um pé de carambola ali. Então também era amiga de Dani e veio para cá. Depois teve um período que a gente assumiu o café, né? Teve a esposa de um formado nosso que também passou um tempo com o café. Então, e depois Luanda, né? Aliás, teve uma outra menina também, Bárbara, que também veio através de Dani. Então Dani tem sido essa pessoa, porque como ela é da área comercial, ela conhece muita gente dessa área, era uma área que ela se interessava de ter o café. Então ela conhece algumas pessoas e foi ela quem trouxe a maioria dessas pessoas. E Luanda, que é agora o último café que a gente tem aqui, foi a indicação de uma aluna, que é Polly, né? Luanda tinha um café em Olinda e ela fechou lá em Olinda e veio para cá. Legal. Então são as indicações de alunos, de pessoas que estão próximas. Eu estava pensando nisso mais como se fosse uma empresa que precisa de ter empregados e como você tem esse processo de chamar para pessoas filtrar essas aplicações, esse tipo de... Sim. Mas isso não aconteceu aqui, realmente foi mais na comunidade. Isso é uma coisa mais... O espaço ele vai, como eu estou lhe dizendo, não tem uma coisa assim, tá? As coisas vão acontecendo e a gente vai arrumando. E o hostel somos nós que administramos, né? E todo mundo fica bem com isso? Não tem preocupações que não é tudo quadrado antes de fazer, por exemplo, né? Vocês estão improvisando finalmente ou vocês estão descobrindo? Não é bem um improviso, né? Claro. Existe muito, não sei o que é que você chama de improviso, né? Mas o capoeirista faz parte da característica do capoeirista. Só no sentido que você não sabe antes, né? Você vai descobrir realmente depois de fazer uma pesquisa, perguntar para as pessoas, ok, é isso que vamos fazer, ou é isso que podemos fazer. Quando a gente chegou nessa casa, por que o hostel? Porque o meu mestre teve um hostel.
E eu passei, sei lá, Esse foi quem? mestre João Mulatinho. Né? Então ele tinha uma casa, a família dele tinha uma casa onde ele morava, em Boa Viagem, muito próximo à praia. E foi aí também que eu comecei capoeira, foi nessa mesma casa. E depois de alguns anos a família deixou de morar nessa casa e pegou essa casa e transformou num hostel. Então durante 20 anos eu convivi muito perto do que é um hostel, como fazer um hostel, do que precisa. Então quando a gente veio para cá, a gente nunca teve intenção de morar na casa. E a gente tinha a universidade aqui muito perto, que eu sabia que tinha uma demanda para hospedagem. Alunos que vêm de outras cidades, de outros estados, professores que vêm fazer banca, etc. e tal. Então foi uma coisa assim, de entender que era um espaço com uma vocação para um hostel. Eu digo, mas um hostel eu sei como é que faz. Então vamos colocar, e deu certo. Né? Então é isso, não é exatamente um improviso, mas não é uma coisa que você vai fazer um plano de negócio, uma pesquisa de mercado. A gente não passa por essas, isso que eu queria essas coisas, e a gente tem essa disposição de ir aprendendo, de ir olhando assim por outros veículos, né? O lado mais da intuição, que é uma coisa também que a capoeira vai formando a gente, né, nessa possibilidade de você olhar a vida e as coisas por um outro viés. Adoro a ideia do hostel, que é muito prático, tem pessoas visitando, quero ver mais disso no mundo. Então você já, porque seu mestre tive esse hostel, você já tive ideia como gerar, ou como faz funcionar esse tipo de espaço? Tá. Sim. E o café foi pelo jardim que a casa tem, e se a gente não tivesse uma coisa assim como um café, ficaria muito tempo fechado, abrindo só para naquele momento das aulas. E eu sabia também, porque eu já era um professor experiente quando a gente veio para cá, eu já tinha quase 20 anos como professor de capoeira, eu sabia que sustentar o espaço, movimentar o espaço só com turmas de capoeira era muito complicado. E muita gente não entraria no espaço se fosse só a capoeira. Mas se tem um café, se tem um restaurante, se tem uma coisa assim, o espaço fica aberto, fica movimentado, as pessoas entram e vão descobrir a capoeira. Legal. E vão descobrir os outros elementos da cultura, porque esse café foi pensado para ser sempre cafés ou restaurantes, ou café-bar, né, que movimente a cultura, que traga para a cultura, para o espaço, a música, a dança, o teatro, a literatura de cordel. Então a gente já teve muitas coisas aqui, lançamento de livros, de autores locais, enfim, é um espaço que está sempre aberto para muitas coisas, cursos para a comunidade. Então ter o espaço aberto e o portão aberto a maior parte do dia, né, para que as pessoas possam entrar e descobrir o que é que pode se fazer aqui, é importante. E aí o bar, o café, o restaurante, o que seja, possibilita esse portão aberto. Gosto como você descreve o espaço. A minha percepção é muito vivo. É por isso talvez que eu quero falar com você, porque eu percebo esse como tudo é vivo, aqui tem muitas pessoas de vários contextos, música, cultura, capoeira, viajeiras no hostel, tem de tudo, como pessoas aleatórias que só vêm para descobrir que é isso aqui, tipo, mas tudo quepa aqui, tem um lugar para tudo Sim. Isso. Como você tem uma vista sobre tudo que acontece, okay? Porque tem muitas coisas que acontecem aqui, e para não ser sobrecarregado com tem coisas para fazer, as dificuldades, como você pode, o jeito que você falou agora, como tudo faz sentido, tudo faz juntos, faz sentido. Como você tem essa vista? Por causa de experiência, você tem experiência como negócios, gerar projetos, como... Não, minha experiência de vida é com a capoeira. Eu comecei capoeira, como eu disse, com 12, 13 anos de idade. Com 17 anos de idade comecei a dar aula de capoeira e só fiz isso toda a minha vida. Tá?
Mas eu sou uma pessoa com muita curiosidade, sou muito curioso, então tudo me interessa. Então quando eu estava lá convivendo com meu mestre na casa lá, que era o hostel, eu queria ver, eu queria entender como é que funcionava, né? Eu ajudava de alguma maneira o que precisasse, eu estava disponível também para ajudar se precisasse. Como é que é a ficha, como é que faz isso, como é que chega o hóspede, como é que recebe, como é que faz o check-in, faz o check-in. Para aprender, eu gosto de aprender, eu sou curioso, eu não tenho necessariamente só quero ver isso. Não, tudo a princípio me interessa. Né? Então eu tenho essa abertura para aprender e para querer entender. E quando uma necessidade se apresenta, eu quero ler, eu quero me aprofundar um pouco para entender aquele universo e estou sempre muito atento às coisas, né? Então o albergue a gente abriu, por exemplo, na época da Copa do Mundo. Então uma coisa que, como eu estou lhe dizendo, foi uma intuição, certo? Me apareceu o Booking.com. Eu nunca tinha ouvido falar na Booking.com. Mas quando eu entrei, me pareceu muito apropriado. E eu inscrevi, assim que a gente fez o hostel, eu inscrevi o hostel no Booking.com, sem saber exatamente o que era, certo? Foi a melhor coisa que eu fiz, porque a Copa do Mundo trouxe 3 semanas com o albergue lotado todos os dias. Então foi quando a gente conseguiu entender que tinha um potencial e também ter um retorno do que foi investido para poder existir o hostel. Eu tive que comprar 12 beliches, cama, lençol para tudo isso, toalha para tudo isso, 3 ar-condicionados, quer dizer, teve um investimento inicial, certo? E o fato de ter colocado na Booking e ter tido a Copa do Mundo naquele ano aqui no Brasil, com jogos em Recife, fez com que a gente tivesse esse investimento de volta, né? E quando terminou a Copa, a nossa conversa com as pessoas que estavam ali movimentando o espaço naquele momento foi dizer, bom, se nós sobrevivemos à Copa do Mundo com essa loucura de 3 semanas entrando gente estrangeiro, teve a semana do pessoal da África do Sul, teve a semana dos mexicanos, a semana dos japoneses e tal. Então se a gente sobreviveu a tudo isso, todo mundo, a gente conseguiu atender e fazer funcionar, a gente está preparado para qualquer situação. Coisa, né? Muito então, legal. Esse foi o início, por exemplo, do hostel. Eu acho muito legal, exatamente porque quando eu perguntei sobre isso, você falou que você não tem experiência, você tem uma experiência mais em capoeira. E depois você fala sobre todos esses aspectos de fazer um hostel. Então, está dizendo que só por curiosidade e a esforço que você coloca em aprender, você tem essas capacidades de lidar com tudo isso e tem interesse porque estava acontecendo a sua aprendizagem, o seu grupo como semestre, ou que você só tem curiosidade de várias coisas. Eu acho interessante que um mestre de capoeira faz tudo isso, compra lençóis, como lidar com os viajeros. Então, aí tem a ver com a minha formação familiar, né? Minha mãe ficou viúva muito cedo e nós somos 4 irmãos, né? Éramos, agora somos 3. Também um irmão nosso faleceu. Então, as tarefas de casa sempre foram muito divididas. E por essa minha curiosidade, essa vontade de querer aprender, eu sempre tive muito próximo da minha mãe para tudo. Então, quando minha mãe ia no supermercado, eu estava com ela. Quando minha mãe ia comprar tecido para fazer alguma coisa, eu estava com ela. Então a gente foi aprendendo a resolver as coisas da vida desde criança. Uau. Então, por exemplo, ir numa loja. Aí Dani, mais uma vez Dani, a mestra Dani, né? Ela foi representante comercial de fábricas de camas, de roupas de cama e banho. Então ela também tinha alguns contatos nessa área. Então eu fui numa loja com Dani, no centro do Recife, especialista em fabricar
lençóis e toalhas. Então fui eu que fui lá conversar com a gerente, negociar com a gerente, ver tecido. Mas isso não era uma coisa para mim estranha, porque eu já tinha feito isso com minha mãe muitas vezes. Né? Então são os aprendizados da vida, né, que vão formando a gente como pessoa. E a capoeira faz parte desse aprendizado de vida. A capoeira te dá essa abertura para não ter preconceito com as coisas, né? E estar atento, estar aberto ao que vem, seja o que for. É importante para você que os hóspedes que vêm no hostel tenham alguma conexão com o que está acontecendo aqui no Centro Cultural? Ou só pode ser pessoas que só pagam e qualquer coisa que elas estão fazendo tá ok? Elas são livres. São livres. Elas podem chegar aqui só com a necessidade de uma dormida e aí também tem de tudo. Então tem pessoas que fazem aula, que nem são capoeiristas, mas chegam aqui e querem fazer uma aula de experiência. Tem pessoas que participam, se por acaso naquele dia ou naquela semana que ela está aqui, está tendo alguma coisa cultural no espaço, elas participam disso. Ou simplesmente estão aí, vêm e vão. Então tem de tudo também, né? Eu quero perguntar. Mas pra gente é muito bom e é muito interessante quando a gente tem a possibilidade de incluí-los no espaço como um todo, não ser somente o hostel. E por isso o nome, Albergue Cultural São Salomão. Então é ideia nossa, é proposta nossa que esse hóspede também desfrute, né, participe, vivencie essa coisa cultural que tem dentro do espaço com muita constância. Não está separado.